Olá a todos, bem-vindos, eu sou o explicador e hoje vamos realizar a correção da Prova Nacional de Físico-Química A, segunda fase. Eu vou começar aliás, vou fazer só a versão 1, já sabem que para a versão 2 é a mesma coisa, só que vamos ter que trocar as letras das respostas das escolhas múltiplas. Neste vídeo vou só fazer para a questão 1 e depois, à medida que eu for fazendo as outras resoluções e gravando os outros vídeos, vou então disponibilizando ao longo do dia e eventualmente nos próximos dias. Bom, então vamos começar então, irá isto muito rapidamente, começar então pela questão número 1. Uma questão relativamente fácil, pelo menos para abrir. Diz assim: considera os elementos químicos cloro e bromo, que pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, explique por que razão a energia de ionização dos átomos desses elementos tem tendência a diminuir ao longo do grupo. Escreva um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. Ora bem, eu não vou fazer o texto, vou só deixar aqui os tópicos que eram necessários para responder corretamente a esta questão. Atenção aqui à seguinte questão, vocês já sabem que os exames de Físico-Química têm tradicionalmente muitas rasteiras. A rasteira aqui era, atenção, que era para o grupo. Normalmente pede-se para explicar em termos de período, o que é que acontece ao longo do período, porque é que varia, porque é que a energia de ionização vai aumentando ou diminuindo, portanto, mas aqui é mesmo ao longo do grupo. E o que nós temos então aqui, por exemplo, eu vou fazer aqui um pequeno esquema para os átomos de cloro e de bromo. Se nós recorrermos aqui à nossa tabela periódica, nós temos aqui cloro no terceiro período e o átomo de bromo no quarto período. O que é que isso significa? Significa que o átomo de cloro terá, portanto, tem aqui um núcleo e terá uma, duas, três camadas energéticas. O bromo, basicamente, portanto, já sabemos que tem os mesmos eletrões de valência porque está no mesmo grupo, mas tem mais uma camada. Portanto, qualquer coisa como isto. Portanto, já sabemos que isto é o átomo de boro, portanto, é tudo muito... Portanto, temos aqui o único os únicos 7, 3, 4, 5, 6, 7 eletrões de valência para o cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eletrões de valência para o átomo de bromo. Portanto, a questão era basicamente explicar que, portanto, para aqui existem 3 níveis de energia. Para o bromo existem 4 níveis. E, portanto, qualquer um destes átomos, estes eletrões da última camada, já sabem que para termos de energia de ionização, aquilo que vai ser necessário, portanto, os primeiros eletrões a serem retirados vão ser sempre, aqueles que forem mais fáceis de retirar, esses vão ser sempre os da última camada de valência. Portanto, pelo facto de que se encontrarem estatisticamente mais afastados do que aqui, a energia de ligação é inferior, ok? Como esta energia é inferior, é mais fácil, ou seja, tem que ceder menos energia para retirar este eletrão ao átomo. Portanto, requer menor energia para retirar o eletrão, ok? Portanto, isto quando comparado com o cloro. Portanto, ao longo do grupo, cada vez que eu vou para um elemento o próximo elemento do grupo, vou aumentar um nível de eletrónico e isso vai fazer com que a energia que é necessário fornecer ao átomo para retirar esse eletrão seja progressivamente menor. Portanto, basicamente era isto que era necessário responder na 1.1, no texto devidamente estruturado. Portanto, era relativamente simples. A única rasteira era precisamente, cá está, é o grupo, não era o período. Ora, no ponto 2 diz assim: então, duas das riscas do espectro de emissão do átomo de cloro são originadas por fotões de energias 14,7 vezes 10 a menos 19 joule e 2,4 vezes 10 a menos 19 joule. Desta afirmação, pode concluir-se que no átomo de cloro, qual destas, portanto, mais uma vez, isto é só para a versão 1, mas a versão 2 tem as mesmas opções, mas com a ordem trocada. Existe um nível de energia cuja energia é menos 12,3 vezes 10 a menos 19 joule. Bom, a questão é a seguinte: o que é que é necessário acontecer para que surjam riscos no espectro de emissão do átomo de cloro? É necessário que, no átomo de cloro ou noutro átomo qualquer, então tenho aqui os meus níveis, os vários níveis energéticos, né?
E é necessário que, a partir de um qualquer nível, exista uma transição para outro nível qualquer, para baixo, e daqui vai surgir a emissão de um fóton com uma certa determinada frequência, que pode ser visível ou pode ser de outra parte do espectro eletromagnético. Portanto, a energia deste fóton vai ser ditada exclusivamente pela diferença das energias entre o nível inicial e a energia do nível final. Okay? Exclusivamente as diferenças de energia. Portanto, é isto que nós vamos procurar. Não é propriamente a energia que o nível X possa ou não ter. Porque isso só era útil para efeitos de situação em que eu quero ionizar, ou seja, quero retirar por completo um eletrão ao átomo. Portanto, e eu tenho que fornecer exatamente a energia que eu tenho que fornecer para isso acontecer, sem energia cinética, claro, é exatamente igual, ou pelo menos o simétrico, da energia que o elétron tinha no átomo, por convenção é negativa. Não é o caso. Nós queremos uma emissão de fótons e para isso tem que haver uma transição entre dois níveis quaisquer. A diferença entre esses dois níveis é que vai condicionar. Portanto, regressando aqui às nossas hipóteses, tínhamos: existe um nível cuja energia é menos tal? Não é. Ainda por cima, esta energia seria a diferença entre estas duas. Portanto, isto é só rasteiro, como já devem ter percebido. Esta é uma das energias que aqui aparece. Também não é o caso. Nós não queremos a energia do nível, nós queremos a diferença de energia entre dois níveis. Portanto, hipótese C. Existem níveis cuja diferença de energia é 12,3 vezes 10 a menos 19 joule. Bom, esta energia é exatamente a diferença entre estas duas. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que a diferença dos dois níveis de energia já seja exatamente igual, pelo menos em módulo, à energia do fóton. Portanto, existem níveis de energia cuja diferença de energia é de 14,7. Portanto, cá está. Podia estar aqui o valor 2,4 vezes 10 a menos 19 e esta aqui continuaria a estar correta. Portanto, pelo menos para a versão 1, iremos escolher a opção D. Existem níveis cuja diferença de energia é 14,7 vezes 10 a menos 19, que é uma das energias associadas portanto, aos fotões de uma das riscas do espectro de emissão do átomo de cloro. Depois, continuamos com o 1.3. O 1.3 já envolve aqui alguns cálculos. Num reator com a capacidade de 1,0 litros, contendo uma mistura gasosa de bromo, Br2, Cl e cloro, Cl2, e cloreto de bromo, BrCl gasoso, à temperatura T ocorre a reação exotérmica traduzida por, portanto, uma molécula de bromo mais uma molécula de cloro, a dar origem a duas unidades estruturais de brometo de cloro. A constante de equilíbrio KC da reação é 7,7 à temperatura T. 1.3.1. Admite que a quantidade inicial de BrCl gasoso na mistura gasosa existente no reator é 1,11 mol. Quando o sistema atinge um estado de equilíbrio à temperatura T, as quantidades de cloro gasoso e de bromo na mistura gasosa são respectivamente 0,25 mol e 0,80 mol. Determina a quantidade inicial de bromo gasoso na mistura gasosa. E, portanto, todos os cálculos efetuados. Ora bom, então vamos lá a isto. O que é que nós precisamos para este efeito? Esta é uma reação reversível. Portanto, temos que ter em consideração que esta constante de equilíbrio que aqui nos é indicada. Vamos lá. Então a reação é Br2 gasoso mais Cl2 gasoso origina 2BrCl também no estado gasoso. Vamos fazer aqui uma tabelazinha com os valores que nos são indicados. O que é que acontece no início? Qual é a variação? E o que acontece no estado de equilíbrio? Para cada um deles. Portanto, aqui para o bromo, para o cloro e para o brometo de cloro.
Ok, então, que informações é que nós temos? Admita que a quantidade inicial de BRCl na mistura gasosa existente no reator é 1,11 mol. E disse-nos também que o reator tem capacidade de 1,0 litro. Eu gosto de fazer estas tabelas com as concentrações, mas neste caso a concentração numericamente já coincide com a quantidade de mol, porque temos aqui uma capacidade de 1,0 litro que corresponde a um volume de 1 decímetro cúbico. Portanto, não é necessário fazer cálculos. Temos que ter em consideração que aquilo que eu vou colocar aqui vão ser concentrações e não quantidade em termos de mol, mas acaba por ser equivalente em termos numéricos. Ora bem, então temos, na mistura gasosa existe no reator 1,11 mol, inicialmente a nível de cloreto de bromo. Portanto, aqui 1,11 mol inicialmente. Depois, no equilíbrio, existem Cl2 0,25 mol, ou seja, 0,25 mol por decímetro cúbico, e 0,80 mol, ou 0,80 mol por decímetro cúbico, em termos de concentração, para o BRCl. Bom, temos esta quantidade aqui. Temos isto. Ok? E, portanto, aqui, no caso do bromo, nós não temos indicação de absolutamente nada. Nem o que é que acontecia no início, nem o que é que acontecia no estado de equilíbrio. Mas, pelo menos, para o estado de equilíbrio, nós já temos as concentrações de cloro e de cloreto de bromo. E, portanto, pelo menos já temos aqui algum sítio por onde começar a fazer cálculos. Em particular, por se tratar de uma reação reversível, eu iria utilizar a fórmula da constante de equilíbrio, que é uma informação que nós também já temos. Eu sei que a constante de equilíbrio para esta reação vai ser a concentração de BRCl em equilíbrio ao quadrado, por causa destes dois aqui, este coeficiente estequiométrico, dividir pela concentração de BR2 apenas, e aqui também Cl2 está em equilíbrio, mas como os coeficientes estequiométricos estão aqui também é 1. Ora bem, o que é que eu quero? Eu quero esta, pelo menos no equilíbrio, que é para depois poder fazer o cálculo no início. Ora, isto aqui é o que eu quero. Então isto aqui vai para aqui e a constante de equilíbrio passa para o outro lado. Então vai ficar que a concentração de L2 em equilíbrio ficará PR em equilíbrio ao quadrado, a dividir por Kc vezes a concentração de cloro em equilíbrio. Portanto, numericamente falando, temos BR equilíbrio. Isto aqui vai ser estes 0,80 ao quadrado, a dividir pela constante de equilíbrio, que já nos dizem que é 7,7, multiplicado pela concentração do cloro, que já está aqui a 0,25 mol por centímetro cúbico. 25. Ora bom, isto dá a quantia de... Eu já devia ter este valor aqui. Pronto. 8 ao quadrado dividir por 7,7. Espero aqui uns parênteses. 7,7 multiplicado por 25. 0,83 mol por decímetro cúbico em equilíbrio. Portanto, isto é BR2 em equilíbrio. 0,33. Portanto, este é o primeiro valor que nós temos, de facto, necessidade de calcular. Agora, em termos de variações, nós não temos absolutamente nada, mas já podemos tirar daqui, porque nós temos as concentrações iniciais e em equilíbrio do produto. Portanto, a partir daqui de 1,11 para 0,80, ora, portanto, 1,11 menos 0,31. Atenção à seguinte situação. Quando eu fui daqui para aqui, esta reação está a ocorrer no sentido inverso. Porque inicialmente eu tinha uma concentração de acima de 1 mol por decímetro cúbico e passou a uma quantidade inferior a isso. Portanto, a concentração diminuiu, isso significa que esta reação está a ocorrer no sentido inverso. Portanto, o que eu vou colocar aqui é menos, por causa do coeficiente estequiométrico 2, e x. Ok? E esta variação corresponde a menos 0,81, diz-me a calculadora.
Portanto, fazendo só a diferença entre a concentração inicial e a final e a inicial. Okay? Resolvendo esta equação, fica que x é igual a, portanto, corta este a este, né? Fica só 0,81 sobre 2, portanto, x é igual a 0,155. Ok? Portanto, aqui estou a tirar duas vezes esta quantidade de x, aqui estou a introduzir, como a nossa equação está a evoluir no sentido inverso, significa isto que aqui está a aumentar e aqui também está a aumentar. Quanto? X para o cloro, x para o bromo. Portanto, na mesma proporção, porque é todo coeficientes, ambos coeficientes tecnicamente com 1. Portanto, vai sair daqui que aqui vai aumentar 0,155 e aqui também vai aumentar 0,155. Ok? Isto aqui não me interessa calcular, o que me interessa mesmo calcular é que esta concentração inicial de bromo e, portanto, basta fazer esta quantidade inicial é o resultado de pegar neste equilíbrio, okay, e retirar este 0,155. Portanto, esta quantidade inicial, portanto, concentração PR2 final menos concentração de BR2 inicial é igual a 0,155, portanto é a variação, cá está. Portanto, esta concentração de BR2 inicial, sim, vai então ser 0,155, ao qual eu vou, aliás, peço desculpa, ao contrário, 0,33, ao qual eu vou retirar 0,155. Portanto, isto vai me dar 0,175. Cá está, 0,175. Em termos de algarismos significativos, portanto, está tudo com 2 algarismos significativos no máximo, portanto vou também colocar um algarismo, sim, fica 0,18, 2 algarismos significativos, ok? Portanto, aqui sai que a nossa resposta à concentração PL2 inicial vai ser 0,18 mol por decímetro cúbico, ok? Portanto, esta está resolvida. A única que necessitava aqui, de facto, de cálculos. Só para terminar, então, 1.3.2 diz então agora vamos para o Chatelier. Admita que, uma vez atingido o estado de equilíbrio à temperatura T, ocorre um aumento de temperatura. Até ser atingido um novo estado de equilíbrio, prevê-se que a concentração de BR2 gasoso diminua ou aumente, okay? E que a variação das concentrações de BR2 gasoso e CL2 gasoso seja ou diferente ou igual. Bom, a partir da análise desta tabela aqui, que nós já estamos a fazer, nós já concluímos que, pelo facto destes coeficientes estequiométricos serem iguais, seja um ou não, neste caso é um, podia ser outro qualquer, por serem iguais, tudo que aqui aumenta, possa aumentar ou diminuir, dependendo da situação em que nós nos encontramos agora, isto vai acontecer exatamente na mesma proporção, na mesma quantidade. Okay? Portanto, aqui pelo menos já podemos, sem necessidade de mais análises, poder já dizer que a variação das concentrações de bromo e de cloro vai ser, portanto, a variação de cada uma das concentrações vai ser igual. Okay? Portanto, isso leva-nos para a escolha da C ou da D aqui na versão 1. Agora, de ser atingido um novo estado de equilíbrio, prevê-se que a concentração de bromo aumente ou diminua. Bom, então vamos novamente analisar a situação. Bom, isto já, por acaso já estava a ocorrer no sentido inverso. Será que este sentido inverso vai continuar a ocorrer? A questão é, ocorre um aumento da temperatura. E também nos dizem que à temperatura T qualquer, onde isto ocorre inicialmente, esta reação é exotérmica. Okay? Portanto, neste sentido, a reação é exotérmica. O que quer dizer que, quando aumenta a temperatura, o sistema vai evoluir no sentido de contrariar essa perturbação. A perturbação foi o aumento de temperatura, o sistema vai comportar-se no sentido de alguma forma, diminuir a temperatura. E a diminuição da temperatura é feita no sentido inverso, em que a reação é endotérmica. Ok? Portanto, a indicação de que a reação é exotérmica é sempre
partimos sempre do princípio, a não ser que nos diga o contrário, no sentido direto. Okay? Esta reação é endotérmica no sentido inverso e, portanto, vai evoluir no sentido inverso. O que é que vai acontecer às concentrações de bromo e de cloro? Portanto, por estar a ocorrer no sentido inverso, vão aumentar. E, portanto, aquilo que nós vamos escolher vai ser a hipótese D. Portanto, o bromo, que é o único que nos perguntam aqui, vai aumentar a sua concentração e as variações das concentrações de bromo e cloro vão aumentar de forma igual, seja elas quais forem. Okay? Portanto, o grupo 1 está resolvido.